Olá, meu nome é Daniel Alves Pena e eu recebi vários e-mails, recebi mensagem via WhatsApp e basicamente o contexto é bem parecido. Eu juntei quase tudo num só, pedi autorização, é claro, às pessoas que compartilharam comigo roteiros de suas vidas. E esse vídeo veio exatamente para isso. Essa pessoa me mandou alguns dados, outros também mandaram alguns dados, e eu juntei tudo para fazer um vídeo que pudesse expor tudo isso, tá bom? Bom, mais à frente vocês não me verão, só ouvirão a minha voz, porque eu vou ter que fazer uma explanação de alguns textos e eu quero usar de forma que vocês possam visualizar todo esse conteúdo, certo? Bom, a história é o seguinte, vou dar nomes fictícios, é claro, para não expor ninguém. Era uma vez uma moça chamada Julieta. E essa moça Julieta, uma moça alegre, gentil, feliz, como toda moça sonhava se casar. E ela estava andando e de repente viu um prédio, parecia naquela casa, naquele templo. Parecia uma igreja, ela entrou ali dentro e viu pessoas vestidas como crente, que falavam como crente. Tinha um livro preto, parecia livro de crente. Cantavam hinos que pareciam hinos de crente. E ela foi ficando ali até que algumas pessoas disseram para ela que ela deveria casar com um fulano lá, né? Um ser humaninho. Não sei se sabem para vocês verem lá atrás um ser humaninho. Um ser humaninho. E muitas pessoas oraram, me indicaram que era de Deus e tal. E Julieta querendo compor a sua família, tocar a vida adiante, ter um lar. Casou-se com esse ser humaninho, um ser humaninho legal, um ser humaninho bom. Só que esse ser humaninho, movido debaixo de muitas orações, né, porque era uma pessoa que exercia certa função na igreja, fazia parte do ministério, esse ser humaninho casou-se com Julieta e nós poderíamos aqui no conto de fada dizer foram felizes para sempre, que só em conto de fada que são felizes para sempre. Vocês nunca vão encontrar um contexto, um filme da Bela Adormecida depois que casa, porque vem filho, tem que fazer feijão, lavar panela de feijão, tem que arrumar casa e as crianças agarradas na perna, então não dá problema. Ser felizes por ali, parou ali, pronto. Só assim conto de fadas que é a felicidade. Mas voltando ao eixo da história, estava lá Julieta com esse ser humaninho, que na igreja dizia temos que amar ao próximo, porque Jesus mandou assim, pregue, canta, e louva, faz tudo, ó, aleluia, glória a Deus, mantos de calabaçu, terra de Nagai, vai por aí afora, lava xébia, lava um monte de coisa. E um certo dia, no meio de uma discussão, o que esse ser humaninho fez? O ser humaninho esqueceu que tinha que amar ao próximo, ou ele amava muito ao próximo, ele amava muito Julieta, que ele lascou a mão na cara de Julieta e bateu em Julieta. O ser humaninho lá, o ser humaninho, salve, salve crente. E Julieta chorou, conversou, tentou depois dialogar, e o ser humaninho disse que não era nada daquilo, mas todo ser humaninho a princípio é dócil, mas depois o ser humaninho sempre ataca as pessoas. E na segunda discussão que tiveram, aconteceu a mesma coisa. O ser humaninho agrediu novamente Julieta, e aquilo estava ficando insuportável, até que Julieta não estava aguentando mais e foi procurar as pessoas desse lugar, que ela achava que era uma igreja de pessoas que eram, a visão dela, pessoas que deveriam orientá-la, né, quanto a isso. Mas a orientação foi: a irmã Julieta, aguarda, fica em casa, minha filha, olha, isso é o diabo, isso é o capeta, isso é o coisa ruinzinha, é o cabrunco. Nós vamos estar orando, a igreja vai estar orando, como se a igreja fosse mudar o caráter desse ser humaninho, porque ser humaninho tem caráter, gente. Deus não age dentro do seu caráter, não. Você tem que moldar. Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito, mansidão, temperança, bondade, longanimidade, isso é fruto. Você tem que exercitar isso. E aí o que aconteceu? Julieta foi para casa com o ser humaninho dela. Coitada da Julieta.
Todo mundo que orientou ela para ir para casa com Sério Maninho foram para suas casas orando: ó Senhor, mude Sério Maninho. Sério Maninho que começa legalzinho e depois fica violentozinho. E o que aconteceu? O que ia acontecer? O Sério Maninho, que possivelmente tem na família já, e aí eu já vou falar de Lacan, de Sigmund Freud, entre outras pessoas, já tem na sua família um histórico assim. Você pode observar que todo tirano tiraniza porque foi tiranizado, todo opressor oprime porque foi oprimido, todo controlador controla porque ele é muito controlado. Vai ver lá a vida pregressa do pai e da mãe, da forma como era. É normal, aquilo faz parte da cultura do Sério Maninho. Sério Maninho. E esse Sério Maninho, o que fez? Chegou em casa, depois de uma outra briga, lascou-se a mão na cara da Julieta. E aí a Julieta teve que pedir ajuda a uma amiga, que eu ia até não falar o nome da amiga, mas eu vou dizer o nome da amiga, né? Talvez algumas pessoas até conheçam essa amiga. E ela ajuda bastante, certo? E Julieta não tinha mais o que fazer e ligou para uma amiga chamada Maria. Maria da Penha. E a Maria da Penha ajudou ela, pegou Sério Maninho. E ela fez os trâmites normais, entrou com pedido de divórcio do Sério Maninho, foi viver a vida dela. Estava lá a Julieta, tocando a vida dela, o Sério Maninho continuou lá na igreja, salve, salve, cantando, louvando, adorando o Senhor, entendeu? Sério Maninho. Está lá até hoje o Sério Maninho. Nada aconteceu com o Sério Maninho. Sério Maninho que bate na irmã que ele esqueceu que é ovelha do Senhor, na irmã que ele esqueceu que é uma alma criada por Deus, e tocar nessas almas é muito perigoso, viu, Sério Maninho? Julieta se separou do Sério Maninho e foi tocar sua vida mais dentro ainda do cercado do ambiente, e tinha até que ver o Sério Maninho. Começaram algumas pessoas a dizer que Deus ia restaurar o casamento dela com o Sério Maninho. Enquanto ela orava a Deus: Senhor, não deixe que o Sério Maninho se aproxime de mim, a igreja toda fazia uma oração contrária: Senhor, pega o Sério Maninho e tasca lá na moça de novo. E o tempo passou e Julieta, é claro que uma pessoa que quer reconstruir a sua vida, encontrou Romeu. Romeu, um rapaz calmo, alegre, gentil, pacato, um pouco discreto, não é muito de falar em público, é um pouco envergonhado. E o que eu estou falando, essa pessoa, uma dessas pessoas, não me falaram, mas eu consegui ler o perfil dela através do que a gente conversou. É uma pessoa muito afetuosa, uma pessoa muito sincera, de certa forma muito sensível. Encontrou Julieta, e o que acontece quando encontra Romeu e Julieta? Eles se apaixonam. E nesse se apaixonar, eles começaram a idealizar uma vida a dois. Mas tinha um problema. Qual era o problema? O Sério Maninho. Porque o Sério Maninho instaurando para Deus trazer Julieta de volta, para ele lascar de novo a mão na cara dela. Porque é a forma que o Sério Maninho se relaciona com as pessoas. E aí Romeu e Julieta procuraram lá a pessoa responsável pelo ambiente onde eles congregam, e a resposta foi: não é de Deus, porque Deus não aceita o divórcio, Deus prefere que ela fique lá apanhando do Sério Maninho do que ser feliz. Mandou orar e tá nessa bagaça aí já mais quase um ano. Ela orando, ele orando, o Sério Maninho também orando, querendo de volta a presa dele, para ele lascar a mão na cara dela. E aí usaram um monte de versos bíblicos totalmente fora do contexto para tentar tiranizar. Eles estão criando um script de um filme. Nesse filme tem Romeu, Julieta e o Sério Maninho. E nesse filme que eles fizeram, Romeu e Julieta vão ter que terminar igualzinho a história trágica. Vão ter que se amar, porém sem partilhar de uma vida a dois, por causa de um Sério Maninho venenoso. E aí, irmãos, agora botando o pé no chão, no eixo da realidade, fora as brincadeiras,
essas duas pessoas se amam, querem ficar juntos, mas não podem por uma razão simples. A igreja não recebe porque é pecado. Deus não aceita o divórcio. Eu sei que talvez que você não aceita, deve estar falando, esse cara é meio maluco. Antes de vir com a sua ideia preconcebida do conteúdo, que talvez você conheça um monte de ser humaninho, talvez você também seja um ser humaninho, eu vou pedir a você que, desarmado, acompanhe os textos que eu vou colocar mais à frente, verso por verso. Tudo que se usa para prender as pessoas, as outras pessoas, e Deus não tem nada a ver com isso. Eu só quero que você entenda uma coisa: a Bíblia não se contradiz, não existe verso contra verso. Nós temos leis, essas leis vigoram até hoje, a maioria delas. Vou te dar um exemplo: não adulterarás, não matarás, não roubarás. São alguns exemplos. Se eu roubar, você vai preso. Porque se você disser para mim que Deuteronômio 24 não é base para isso, porque está no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, na Tanar, eu vou dizer para você: olha, então eu posso adulterar, você pode adulterar porque não é mais pecado, porque está lá no Decálogo. Eu posso cobiçar a sua mulher porque a lei acabou. Certo? Se você disser para mim que não pode usar Deuteronômio, eu não posso usar nenhum dos textos da Antiga Aliança, do Velho Testamento. E aí o Senhor não é mais o nosso pastor. E aí você não pode nem falar sobre dízimo. Jesus passa a não existir, porque as citações das profecias sobre Yeshua, o Mashiach, o ungido, está lá na Velha Antiga Aliança. Está lá no Decálogo, na Taná, na Torá. Está lá no Velho Testamento, como vocês chamam. Rasga para trás e tenta viver para frente, perde totalmente o significado. Vai virar um mundo sem lei e um Jesus sem história. Você não vai saber nem como nada vai acontecer, porque tudo fica sem nexo e sem lógica. Quando Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, Jesus não deixou nenhum mandamento aqui. Os mandamentos todos estão lá atrás, no Decálogo, na Taná, certo? Então, desarme seu coração. Acompanhe essa leitura comigo. Depois, no final, embaixo do vídeo, deixe seu comentário, mas não fala do seu coração, da sua voz tirana porque te tiranizaram, não. Se desarme, deixa o Senhor falar com você no seu coração. Não queira seguir um roteiro que escreveram para você, não. Faça o seu roteiro, a sua vida baseado no Evangelho, na Palavra de Deus. Você que tem o seu casamento, que está feliz, caramba, glória a Deus. Eu sou totalmente contra o divórcio. Totalmente contra o divórcio. Quando o cara tem uma mulher e quer outra mulher para ele, larga aquela sem nenhuma razão, sem nenhum motivo. Isso aí eu não tolero. Já mandaram mensagem para mim: Daniel, eu me casei, eu era muito jovem, agora me apaixonei por outra pessoa, o que eu tenho que fazer? Vai ficar casado. Por uma razão simples. A sua esposa, como é que ela é? Uma excelente mulher. Deseja em alguma área? Não. Então não, amigo, não tem o que se fazer. A sua imaturidade causou em você um eixo que não tem muito para onde ir. Tem que haver uma razão, um motivo, uma questão. E o motivo não é: eu estava com uma pessoa e estou gostando de outra pessoa. Isso é infundável. Tem que haver algumas razões para que isso aconteça, certo? De cara eu vou dizer para você: eu não gosto de divórcio, mas o divórcio é a solução para quando os seres maninhos entram em ação, certo? Acompanhe o conteúdo do texto, as citações que eu vou fazer. Muita calma, com muita paciência, tá bom? Vai seguir o restante desse vídeo e você avalia. Conteúdo explicativo a respeito do que nós estávamos falando, né? Sobre o Romeu e Julieta, né? E o ser maninho. Bom, essa imagem praticamente fala por si. Eu acho que todo cristão, todo evangélico, eu falo cristão e evangélico, para mim são duas espécies totalmente diferentes, né? Não vou comentar e dissertar sobre isso agora. Nessa imagem nós temos Jesus abaixo, né? Aqui, Yeshua. Aqui, não sei se era, mas possivelmente uma mulher adulta, que alguns confundem com Maria de Magdala ou Maria de Madalena. Não era, a Bíblia diz que de Maria de Magdala foram expulsos demônios, não que era prostituta, certo? Confundem ela com Maria de Betânia.
E aqui um homem junto com uma galera acusando a possível prostituta. Certo? Bom, nesse caso aqui existe uma lei que especifica por que ela tinha que ser morta e apedrejada. Porém, não era essa forma que se aplicava essa lei. Essa mulher não tinha que ser levada para Jesus. Essa mulher, ela tinha, como ela estava em adultério, não se tratava de uma prostituta, se tratava de uma mulher casada que tinha um relacionamento. Nesse caso aqui, ela era levada não diante de Jesus, mas levada diante do sacerdote com seus familiares, e ali os familiares estariam presentes, todo o povo apedrejaria, inclusive o marido, certo? Bom, essa mulher não era prostituta, né? A mulher adúltera que adultera, ela traiu o marido, não vivia da prostituição. Muita gente confunde isso, achava que era uma prostituta, não era prostituta, certo? Bom, vamos lá. Vamos contrapor algumas questões aqui, olha. Deuteronômio capítulo 24, verso 1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos por haver encontrado nela coisa vergonhosa, então aqui o texto fala sobre coisa vergonhosa ou coisa indecente. Quando for encontrado coisa vergonhosa ou indecente, o que a lei manda fazer? Far-lhe-á uma carta de divórcio, né? Lhe dará na mão e despedirá da sua casa. Então aqui, meu querido, não tem como incluir adultério aqui, traição. Porque a coisa vergonhosa, se fosse traição, o contexto é outro. E eu vou explicar logo abaixo ali, ó. No mesmo Deuteronômio capítulo 22, 21, que diz o seguinte, olha. Levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade apedrejarão até que morra, porque fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. O que aconteceu aqui na casa de seu pai? Essa mulher foi dada como noiva de alguém, que foi o caso de Maria, né, de Miriam, mãe de Yeshua. E nesse período de noivado ela apareceu grávida. Nesses casos aqui ela morreria. Ela morreria sozinha, só ela, se não achasse o culpado. Então seria por isso que José fugiu. Por que José fugiu? José fugiu porque ele poderia morrer também. E o texto é claro. Não casou, está noivo, e ela está grávida. Ali diz, levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade apedrejarão até que morra, porque fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Era o caso de Maria. Maria estava na casa do pai dela e apareceu grávida. Ela não tinha casado. Ela não tinha casado com José. E aí José meteu o pé por amar muito aquela mulher e por não querer morrer. Pô. Tá certo, ele não fez nada com aquela mulher, amava muito, poderia tentar até o final dizer que não era, mas no final ia tomar um monte de pedrada. Então existem duas diferenças. Uma diferença aqui em cima, quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ele não achar graça aos seus olhos, porque muita gente diz que essa coisa vergonhosa ou indecente é adultério. Não é, aqui embaixo o texto é muito claro e especifica isso. Porque se ele pode dar carta de divórcio, como pode burlar a lei de baixo? Se ela se prostituiu, se deitou com alguém, ela não pode ter carta de divórcio, ela tem que morrer. Ou a Tanar se contradiz, né, a lei, a Torá, né, os ensinos, ou isso aqui é uma contradição e aí eu vou ter que jogar minha Bíblia fora, ou existe uma má interpretação na hora de examinar. Em vez de examinar o contexto, você parte do pressuposto de alguns lá atrás que conceberam a ideia assim, para manter a ideia formal de coibir os divórcios. O divórcio, irmãos, não é obrigatório. O divórcio é em casos necessários, que não tem outro jeito. O cara tá lá com uma doença que tá comendo a perna dele. Ou corta a perna ou o cara morre. Não tem outro jeito. Não tem muito para onde ir. Bem devagarinho, olha. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, não achar graça aos seus olhos, por haver encontrado coisa vergonhosa ou indecente, far-lhe-á uma carta de divórcio. Se aqui diz que a mulher cometeu alguma coisa, né, um ato vergonhoso, ele pode dar carta de divórcio, obviamente não foi o adultério ou a prostituição. Porque se ela prostitui, o que esse cara vai falar para dar carta a ela? Por que você está dando carta de divórcio? Porque ela se prostituiu. Pera aí um pouquinho. Nesse caso não cabe carta de divórcio. Vamos levar ela na casa do pai dele e vamos matar ela a pedrada. Vamos procurar o camarada que se deitou com essa tua noiva aí e vamos matar ele. Isso é que o texto diz, é muito claro, é óbvio. Ou a Bíblia se contradiz, ou quem interpreta isso da sua maneira para colocar sobre o jugo sobre as pessoas, analisaram de uma forma totalmente errada. Porque existe uma lei aqui, Deuteronômio 22, 21. Levarão a moça à porta da casa do seu pai. Nesse caso aqui é quando a moça está noiva, ainda na casa do pai, levava-se um período mais ou menos de 1 ano.
O homem ia lá, noivava-se e ia embora. E depois a noiva ia de encontro ao marido para se casar com ele, certo? Os dois entravam numa tenda em volta às tendas dos familiares e quando ele tirasse a virgindade da menina, ele tinha que pegar aquele lençol e botar lá de fora. E pasmem, aquele lençol era guardado pelo pai da moça, porque se lá na frente esse camarada dissesse que essa moça não era virgem, ele levaria esse lençol. É só dar continuidade em Deuteronômio Levítico que vocês vão entender que a lei fala sobre isso. Então tá claro aqui que a coisa indecente e vergonhosa não é o adultério. Então essa conversa de que, não, por causa de adultério você pode dar carta de divórcio e separar. Não, o contexto é outro. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui em cima diz que é coisa vergonhosa. O que seria essa coisa vergonhosa e indecente? Vou dar alguns exemplos. Você é casado com uma mulher e essa mulher, ela tem atitudes indecentes. Shortinho de um palmo, peito lá de fora, cachaçada final de semana. Isso aqui é um contexto que são coisas indecentes e vergonhosas. Vou dar outra. Você é casado com um homem que quando perde as estribeiras, mesmo sendo evangélico, dá umas porradas na sua cara. Quer encher a sua cara de tapa. Isso é vergonhoso. Por que isso é vergonhoso? Isso é indecente. É indecente para a pessoa que está apanhando, sofrendo diante de tudo isso aí. Ela não casou com um cavalo, com um bicho. Ela queria um ser humano, um cristão. E ela não tem que se submeter a ficar tomando porrada de ninguém, não. Isso aí é óbvio. Certo? Tem Lei Maria da Penha, tem um monte de superfluo a isso. Agora não tem que ficar ali apanhando. Correto? Ficou claro, irmãos? Encontrou algo vergonhoso ou indecente? O que é vergonhoso e indecente? Um comportamento que fira a moral do marido ou da mulher. A mulher é casada com um camarada. O cara sai da igreja e gosta de tomar uma cerveja. Passa a madrugada toda num forró, ouvindo o Pablo da vida aí. Entendeu? E chega em casa de manhã cedo. Aí vai querer fazer com a mulher o que ele faz com a mulher da rua. Ela não sabe nem com quem se relacionou. Ela vai ter que se submeter a isso. Vou esperar Deus restaurar. Deus não restaura caráter de ninguém não, irmãos. A Bíblia fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrepender é não fazer de novo o que se fazia. Agora não tem que ficar submetido a esse julgo não. Isso não é bíblico não. Certo? Então a questão de separação só pelo adultério nós já quebramos aqui, sem sair do livro de Deuteronômio, certo? Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, um homem ou uma mulher, e não achar graça aos seus olhos por encontrar nela ou nele coisa vergonhosa ou indecente, faz uma carta de divórcio e manda embora. Tchau e benção, vai tocar a vida. Certo? Por que eu estou falando isso, que não é caso de divórcio? Que a parte de baixo está muito clara. Quando havia a prostituição ou a traição, a pessoa era morta e não tinha direito de se casar novamente. Certo? Nesse caso aqui, tem que dar carta de divórcio, não é abandonar, porque se você abandonar e não der carta de divórcio para ela, ela não pode se casar com ninguém. A lei até hoje é assim. Até hoje é assim. Você se casa com alguém, está casado com ela, vai tentar casar com outro para ver o problema que você vai arrumar. Tu vai ser preso, o nome disso é bigamia, nem o nosso país permite. Então, se você não libera o divórcio, a pessoa não tem como casar, não vai casar de novo. É errado você casar com uma pessoa que já é casada? Com certeza que é errado. É isso que Jesus o tempo inteiro censura. Você não pode, porque a mulher está presa a ele. Quando é que ela é liberada? Através do divórcio. Vamos seguir. Se o homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha marido, morrerão ambos os homens. Ambos, homem se tiver deitado com a mulher e a mulher. Assim exterminará o mal de Israel. Deuteronômio 22, 22. O que é isso? Adultério. Alguém se deitou com a sua mulher. Acabou. Não tem conversa fiada. Certo? Não é divórcio não, tá, irmãos? Aqui não dá direito de divórcio não. Acabou. No nosso país a gente não age dessa maneira. O que se faz? Cabe a pessoa perdoar ou não. Se a pessoa quiser perdoar e a pessoa continuar, mete primeiro chifre, segundo chifre, terceiro chifre, bicho de galho vai crescendo. Não porque é para obra, porque é para obra. Vai vivendo assim na sua cornice o tempo que você quiser. Eu só não acho interessante. Se você quiser perdoar e quiser ficar ali, entendeu? Vai ficando. Entendeu? Vai ouvindo as músicas de Falcão aí e vai tocando por aí nas cornices. Chegamos a um ponto legal. Isso aqui é um ser humaninho. Do ser humaninho. É o ser humaninho que quando você encontra ele é mansinho, olha pra você, faz carinha de bichinho bom e você faz carinho no ser humaninho e o ser humaninho conversa com você e tá tudo bem e de repente o ser humaninho olha pra você e faz assim, arreganha esse dente todinho e parte pra dentro de você e te ataca, você se assusta, não entende nada e 5 minutos depois o ser humaninho tá com uma carinha de tristinha pra você e você vai lá, ora com o ser humaninho e conversa com o ser humaninho e o ser humaninho fala aleluia, glória a Deus, vamos continuar porque foi o demônio e depois sem querer de novo o ser humaninho dá um ataque desse assim de raiva babando pro teu lado
E você vai ter que ficar aturando isso por causa de quê? Essa é a grande pergunta. Julieta e o ser humaninho. Agora eu vou contar para vocês uma história que é de várias pessoas juntas. E eu vou contar um pedaço de cada uma dentro dessa história aqui, vocês vão entender. Vou chamar essa moça de Julieta. O ser humaninho vocês já conhecem. Esse aqui é o Romeu da Julieta. O Love da Julieta, o Love do Romeu. O ser humaninho é aquele bichinho lá que ataca, certo? Textos a serem abordados. A história você já conhece porque eu já falei. Nós vamos abordar esses textos aí. Romanos 7, de 2 a 3. 1 Coríntios 7, 10. Mateus 19. Mateus 5, 31, 32. E Malaquias 2, 16. Certo? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é divórcio e o que é repúdio. Senão o negócio dá problema. Divórcio, né, no grego, né, e repúdio no grego. Essa aqui é a palavra, como se escreve. Qual é a diferença? A diferença entre repudiar e divorciar. Entre o grego apoluo, né, e apostasia é o divórcio, e apoluo é o repúdio, é enorme. Apoluo indicava que a mulher era escrava, repudiada, sem direito, sem recurso, desprovida do direito básico do matrimônio monogâmico, ou seja, ela ficava ali, não podia sair dali, não podia casar com outro porque o camarada não dava para ela uma carta, então tinha que ficar ali, tá presa ao marido. Apostasinho significa que o casamento havia terminado, apostasinho de apostatar, tá? O que permitia um matrimônio legal, subsequente, é aquilo que nós acabamos de ler em Deuteronômio, para ler a carta de divórcio. No papel existe a diferença, e a mulher que havia saído de casa, podia ir se casar com outro homem, é o que está em Deuteronômio 24, 2. Essa era a lei, o contexto que nós vivemos até hoje. Como começamos a ler, todo aquele que se divorcia de sua mulher, e os lugares onde Jesus literalmente disse, todo aquele que repudia ou abandona a sua mulher, essa é a confusão. A confusão é, Jesus diz uma coisa e se interpreta outra. Jesus não falou nunca sobre divórcio, Jesus falou sobre repúdio. Existem outras passagens, além de Lucas 16, 17, 18, em que Jesus tratou desse assunto. Tais passagens incluem Mateus 19, 9, Marcos 10, 10, 12, onde é dito que Jesus deixou firmada a mesma lei para os homens e mulheres. Em Mateus 5, 32, Jesus empregou uma forma da palavra apoluo, repúdio. 11 vezes em todas elas proibiu o apoluo, repúdio. Ele nunca proibiu a apostasia, carta de divórcio, requerida pela lei judaica. Repudiar, apoluo, no grego. Divorciar, apostasia, do grego. Num bom hebraico, keritut, que significa literalmente incisão, corte do vínculo. Shalash é normalmente traduzida como repudiada, abandonada sem direito. Talvez você esteja falando assim, mas Daniel, você está lendo Velho Testamento, na Antiga Aliança. Tá bom, então, vamos fazer o seguinte, já que não vale para nós, vamos pegar a Bíblia, rasgar no meio e jogar o Velho Testamento, como você chama, fora. Rasgando o Velho Testamento, tirando fora, minha filha, a gente não sabe como o mundo foi criado. A gente não sabe nem como comprovar que Jesus é Jesus, porque todas as profecias que falam sobre ele está na Antiga Aliança, no Velho Testamento. Porque o Senhor não é mais o nosso pastor. A gente já não pode mais esperar com paciência no Senhor, porque nada disso a gente vai ter, está tudo para trás. Você não pode escolher na Bíblia aquilo que lhe opõe para querer aplicar em cima dos outros. Você não pode chegar ali e sacar o que você quer para aplicar nos outros. Porque se não existe, e o Velho Testamento para você não tem nenhuma razão, que segundo você está na graça, você não precisa fazer mais nada. Você pode simplesmente deitar com qualquer mulher porque não é adultério. Você pode casar e ter 10 mulheres que não é mais adultério, porque adultério está no decálogo do Antigo Testamento. Não adulterarás. Mas se você quiser aplicar o não adulterarás, você tem que aplicar tudo, meu amigo. Não tem como fugir disso, não. Não adianta você querer escolher o pedaço do bolo e tirar a azeitona que está em cima, não. Mas vamos para Romanos 7, 2, 3. Primeiro eu quero dizer o seguinte. Paulo não aborda casamento aqui. Isso aqui é forçação de barra. Ele faz uma citação. Mas não é casamento que ele está abordando. Porém, eu vou pegar o texto, mesmo envergado, como tem sido por muitos pastores, obreiros e outras pessoas. Muitos deles, eu sei que não é nem por maldade, é por desconhecimento. Falaram assim, ele pegou, nunca quis pesquisar e vai repetindo isso aí. Entendeu? Ele toma Doril para tudo, até para diarreia.
Mas não é por ignorância, por maldade não. Aprendeu assim, coitado, vai fazendo, vai repetindo. O tirando lá em cima passa por tirando mais baixo, que vai tiranizando todo mundo. Romanos 7, de 2 a 3. Vocês vão entender, claro, que isso aqui não tem nada a ver com casamento, mas a gente vai chegar lá. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Isso aqui é literal, não tem como fugir. Isso aqui é verdade. A gente não pode adulterar, a gente não pode matar. Não adianta tentar com essa conversinha de que Deus, Jesus nos livrou da lei. Não nos livrou nada, ele mesmo diz: aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quer amar Jesus? Segue o contexto de tudo que está sobre você. E no 2 ele vem assim: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, estará ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Pronto, a mulher divorciou, não pode mais casar. Onde é que está escrito aqui? Isso não está escrito aqui. Aqui não está escrito que a mulher que divorciou não pode casar. Aqui está escrito que a mulher está presa ao marido enquanto ele viver. Isso aqui é certo, isso aqui é verdade. Se você se casou, você está presa a ele até o dia que vocês morrerem. Porém, esse marido aqui, ele não pode ser um ser humaninho. Ele não pode ser uma pessoa que agride a sua mulher. Ele não pode ser um marido que fica vendo filme pornô a madrugada em toda e depois quer pegar a mulher, fazer com ela o que ele viu no filme pornô. Isso aqui não pode ser o marido que faz diabruras em cima da mulher. Ela não tem que ficar se sujeitando a isso, não. Muito menos a mulher tem que se sujeitar a isso ao marido, ou o marido se sujeitar a isso da mulher. Está preso pela lei, porém a lei nós já lemos, já vemos, irmãos. Olha, nós já vemos aqui, ó, só para a gente ter um detalhe. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, tá aqui, ó. Tá preso pela lei. Porém, isso aqui é Bíblia. Se ela não achar graça aos seus olhos por haver encontrado coisas vergonhosas, fale a carta de divórcio. Então tá preso pela lei, porém a lei também libera quando? Quando a outra pessoa comete uma coisa indecente. Isso é óbvio. É lógico. Relendo, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Corretíssimo. Não só o marido, mas ambos, um ao outro. Está ligada pela lei, corretíssimo. Foi na lei, casou, bonitinho, está presa. Mas se o outro comete atos indecentes ou adultera, a lei libera. Porque senão, meu amigo, nem o divórcio podia ser liberado. Nesse contexto aqui. Se está preso pela lei, ó, já era. Fez merda, vai morrer com esse camarada aí, vai chupar essa manga. Só que não é isso que o texto diz. O texto está tratando de uma verdade. E tem que ser assim. Se você casou, você está preso até outra pessoa morrer. Desde que a conduta dela seja uma conduta que seja compatível com você e ela. Uma vida a dois. Entendeu? Isso aqui está corretíssimo. Só que se a outra pessoa sai fora uma mija fora do pinico, não tem como manter isso, porque a outra pessoa quebra o laço. Compra um carro aí, leasing, prestação para pagar, em 52 vezes, paga 5, tu vai achar que o carro é seu. Vão te tomar porque você não arcou com a devida responsabilidade que lhe apraz. A mulher casa com o cara não trabalha, não mantém a casa, quer ficar na rua o dia inteiro, tomando cachaça, saindo com a mulher dos outros, dando porrada na cara dela. E essa mulher vai ficar presa nesse cara por causa de quê? A gente vai lá para Romanos 24, 2. Encontrou algo indecente, imoral? Manda embora, manda caçar rumo. Esse é o que o texto está dizendo. Agora vamos entender por que esse texto não tem nada a ver com casamento, tá? Que isso aqui é um exemplo que Paulo cita para baixo. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Certo? Os dois são casados, o cara é super excelente, a mulher é super excelente, só que ela traiu. Tá errado. Tá erradíssimo. Aqui o contexto é outro. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Aí as pessoas dizem que se você casar com uma divorciada, você está cometendo adultério. Não, se você casar com uma divorciada, você está cometendo adultério. Bom, se você casar com a divorciada e está cometendo adultério, então esse texto aqui está te dizendo para você adulterar. Olha, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela achar graça aos seus olhos por haver encontrado nela coisa vergonhosa, faz-lhe a carta de divórcio. Então esse texto aqui diz para você que você pode casar. E aqui, vou usar uma palavra pesada e desrespeitosa. Parece que Paulo fumou um bagulho e disse assim, ó. Assim, meus irmãos, também vós, de sorte que vivendo o marido será chamado adúltera, se for de outro homem. Como assim? Nós acabamos de ler que divorciando pode se casar de novo. Tanto quem sai, quanto quem fica. Ou a Bíblia se contradiz, ou tem alguma coisa errada em mim, ou em quem interpreta dessa maneira. Agora vamos entender porque isso aqui não tem nada a ver com o casamento.
Assim, meus irmãos, também vós estar mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Presta atenção. Para que sejais de outro. Para que sejais de outro. Do que Paulo está falando? Paulo está falando daqui de cima. Ó, estar livre da lei do marido. Ó. Para que sejais de outro. Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Ah, então Paulo está dizendo que enquanto eu estiver preso no meu pecado, eu estou preso à lei e só vou me arrebentar. Mas, porém, se eu morrer para a lei, eu estou liberto do contexto de lei para que eu possa ser de Jesus. É isso que Paulo está dizendo? Será? Vamos tentar entender. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Aqui está falando do marido, sabe? Pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Ué, de outro quem? De quem nós éramos antes, senão do nosso adversário, de Satanás? Nós morremos para ele, nos desligamos dele e vamos para Jesus. Você, quando está em pecado, você tem um relacionamento com o diabo. Então você não pode mais largar ele. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que se você morrer para ele, você pode ser de quem? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Preste atenção, ele vai explicar, olha, bem com calma. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, ou seja, nós morremos, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, o marido, enquanto a mulher estiver ligada ao marido, está preso enquanto houver a lei. Enquanto você se submeter ao desejo da sua carne, estiver fora da presença do Senhor, você está preso a isso. Você precisa morrer para este mundo. Acaba-se todo o transcrito de lei sobre você, e você vem para Deus, faz ter chuvar, e aí você vai se relacionar com Deus. Por isso que as passagens bíblicas chamam de Israel de adúltera. Por quê? Porque Deus não se divorciou dela, não deu carta de divórcio, e ela passou a adorar outro. Amém? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, deixa uma postagem embaixo e explico melhor. Deuteronômio 24. Quando o homem, preste aqui na passagem anterior, diz que a mulher está ligada até morrer. Preste atenção. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será, se não achar graça aos seus olhos, puder encontrar coisa indecente, falhar uma carta de divórcio. Ah, mas Daniel, na minha não está carta de divórcio, está repúdio. Daqui a pouco nós vamos ver o original, tá? E dará na sua mão e ela despirá da sua casa. Toma a sua carta, vai com Deus. Essa mulher pode casar de novo? Presta atenção. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, peraí, se essa mulher adulterou, como é que esse cara vai dar carta para ele? Todo mundo conhece ela na cidade, o homem vai casar com um adúltero. A lei não manda apedrejar? Ou aqui libera o divórcio, ou alguns estão interpretando errado. For se casar com outra, essa mulher aqui cometeu um ato indecente contra esse deu carta de divórcio, para ela viver a vida dela. Ela foi, casou-se com outro, ó. Este também desprezar, ou seja, já está no segundo, ele fizer carta de divórcio, ou seja, deu carta de divórcio para ela, dar-lhe-á na sua mão, despedirá da sua casa, e se esse último homem que tu tomou por si, por mulher, vier a morrer, então o primeiro marido que a despediu não poderá tomá-la para que seja mulher depois que foi contaminada. Peraí, ela só foi contaminada depois que se deitou com esse? Então essa é a razão de que as pessoas dizem que coisa indecente já é a traição e o sexo, ela já não estaria indecente aqui? Ela só passa indecente depois que um outro deita com ela? Se aqui alguém deitou com ela, já era, meu amigo. Não pode nem tentar continuar. E também não pode pegar a coisa indecente e passar para o outro, porque o texto aqui embaixo fala, olha, depois que contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Alguém casaria com uma abominação? Assim não farás pecar a terra que o Senhor te deu e te dá por herança. Se aqui fosse algum caso envolvendo adultério e não a atitude indecente, se fosse o adultério, a traição, aqui já acabaria tudo, ela já morreria. Ela não receberia uma carta para casar com outro, para contaminar outro. Isso aqui o cara estaria pecando duas vezes, tanto ele quanto ela. Certo? Aqui é divórcio, não é repúdio, tá? Carta de divórcio. Divorciar, ó, apostasia. Certo? Aqui, divórcio. Ó, no grego, keritute, incisão. Aqui é divórcio no hebraico. Entendendo melhor? Deuteronômio 24:1. Isso aqui é o original em hebraico. Lendo daqui para cá, você vai chegar aqui e vai encontrar Sefer, que quer dizer carta ou livro,
queritute, que quer dizer divórcio, certo? Far-lhe-á uma carta de divórcio, e não shalash, que é o repúdio. Deuteronômio 24:3, lendo daqui para cá, Sefer queritute. Sefer queritute, divórcio. Isso aqui é Deuteronômio 24:3. É o conteúdo que está aqui. Far-lhe-á uma carta de divórcio. Os contrários procurem o original e poste aqui e diz que o que eu estou falando é mentira, tá bom? Seguindo, 1 Coríntios 7, de 8 a 13. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom ficarem como eu. Vamos dar uma paradinha, tá bom? Bom, quando o pastor falar para você, olha, e mandar aqui embaixo, ó, do 10 a 11, que é aqui que ele vai te levar. Todavia, os casados mandam não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Que é o caso da Julieta, que se apartou lá do seu irmãozinho. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, que o marido não a deixa a mulher. Então, a Julieta casou com o seu irmãozinho, e a Bíblia está dizendo para a Julieta não se apartar do seu irmãozinho. A Julieta vai ter que ficar sozinha, certo? É isso aqui que eles colocam em cima dos outros, certo? Tá bom, vamos aceitar isso aqui em cima da gente, tá? A gente não vai mais se casar de novo, a gente vai ficar sozinho, vamos ficar aí ardendo, se abrasando, tá bom? Vamos voltar um pouquinho acima, vamos lá no 8, vamos aplicar ao pastor, ao presbítero, a pessoa que aplique isso em você. Vamos lá em cima no 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas. Opa, peraí. A filha do seu pastor é solteira ou o filho dele? Paulo está dizendo que solteiros e viúvas que é bom que ficasse como eu. Fiquem como Paulo. E como é que é ficar como Paulo? Sem se casar. Por que o seu pastor não pega o 8 e aplica na família dele, mas quer pegar o 10 e o 11 e aplicar em você? Essa é uma resposta que ele deveria te dar. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom que ficassem como eu. Pega a filha do pastor e não vai casar não, tá, meu amor? Você vai ficar virgem até morrer. E aí, como nós vamos aplicar o 8, o que vai acontecer com a raça humana? A raça humana vai acabar, porque se ninguém se casa e nem se dá em casamento, não nasce ninguém, todo mundo morre, acabou a humanidade, acabou o projeto de Deus. Não é de ser ignorância. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficassem como eu. Paulo tinha a estrutura para ficar só, mas nem todo mundo tem. É bom significa, seria bom se vocês conseguissem. Mas se vocês não conseguissem, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Vamos para baixo. Abrasar, gente, significa o seguinte: é aquele carazinho que fica olhando para a irmãzinha cheio de tesão, louco para pegar ela, e aquilo fica subindo para a cabeça, ele chega em casa, acaba se masturbando, fica tendo sonhos eróticos, e aquilo vira uma agonia, ele vai para a igreja, toda irmã que ele olha para ele, parece que está vendo um frango assado, ele vai cair em pecado. Por quê? Porque o cara aplicou essa parte embaixo nele, ó. Todavia os casados mandam, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Porém, esse marido aqui não é um ser humaninho que dá porrada na mulher. Esse ser humaninho aqui, esse marido aqui, não é o marido que passa a noite na orgia, na bagunça. Esse ser humaninho aqui é o obreiro da igreja que tem os seus casos fora, pega a mulher de todo mundo e fica esculachando a mulher dentro de casa. Esse marido aqui não é o ser humaninho. Esse marido aqui é um homem de bem, é um homem bom. Se o seu marido é bom, não se aparte dele. Se a sua mulher é boa, compartilha da mesma visão, anda com o mesmo interesse, fique com ele. Largar ele é burrice, é idiotice. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que reconcilie com seu marido, se o marido não deixar a mulher. Ou seja, os dois têm que ficar ali. Então, aqui parece que tem uma só saída. Se você se apartou, fique sozinha. Mas como é que fica Deuteronômio 24, meu pastor? Se encontrou algo indecente, dá carta de divórcio e manda ela embora casar com outro. É uma contradição bíblica? Se for, eu vou parar de ser evangelho. 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, ela consente habitar com ela, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe, fique lá, mesmo que não seja crente, certo? Espero que tenha ficado claro isso aqui. Para mim aplicar o 10 e 11, eu também tenho que aplicar o 8. Digo, porém, aos solteiros e viúvas, as filhas dos pastores não podem casar, nem os filhos. Tem que ficar ali, tudo se abrasando, naquela explosão, doido para pegar alguém, naquela loucura, mas não pode, porque é bom que ficasse como Paulo e vamos ser imitadores de Paulo. Ninguém pega ninguém, a igreja fica ali, só entra membros novos, porque ninguém ali vai parir, as mulheres não vai ter nada.
certo? Vai se parindo filho, os filhos vão ficar solteiros sem parir mais ninguém, porque a gente tem que ficar como Paulo. Eu tenho que aplicar o 8 também em nós, não só o 10 e os 11. Porque se eu quero só aplicar nos outros, eu tenho que aplicar em mim também, certo? Todavia os casados mandam no eu mais o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Legal, mas esse marido aqui é um cara exemplar, gente fina, não é um sério maninho, certo? Pra frente. Mateus 19. Então chegaram ao pé deles os fariseus. Lembra que eu falei sobre repúdio e divórcio, que são duas coisas, são duas palavras? A gente vai adequar isso aqui. Então chegando ao pé deles os fariseus tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Repara, a pergunta é repúdio, tá, gente? Não é divórcio. Vocês já viram que são duas coisas diferentes. Repudiar é separar sem dar direitos, sem dar carta de divórcio, simplesmente abandonar. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que o fez de princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Maravilha, certíssimo. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. Aleluia. O certo é isso aí. Tá bom? Só que quando você conhece a sua mulher, não é Deus que a junta, não. Você olha, bate o olho, se apaixona e depois bota Deus no meio do rolo aí. Normalmente acontece assim. Tem casais, irmãos, que não entendem isso. Tem casais que são felizes para sempre. Eu conheço fora da igreja um monte de gente que é feliz. Eu conheço um casal que morreram, 60 anos de casado. Nenhum deles tinha nada a ver com Deus, pelo contrário. Ele era babalorixá e ela era Yalorixá. Relacionamento de gente não tem nada a ver com Deus ou com o diabo, não. O problema é que as pessoas satanizam isso. Se há um desentendimento em casa, é o diabo. Se está tudo bem, é Deus. Nunca é as pessoas. Nunca é a pessoa negar a si mesmo e saber. Eu sempre falo que relacionamento é relar. Vai relando mesmo, vai tendo problema. Você não vai desmanchar um casamento porque está tendo problema. Ah, a mulher não faz comida, a mulher não faz isso. Você tem que procurar um outro meio de conciliar. Agora, quando parte aquilo que fere a moral, aí não tem jeito. Não tem muito para onde ir, porque quebra-se muita coisa dentro de nós falando de psicologia. 7. Disseram eles, então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Gente, repara que tem um E aqui, ó, entre as duas, ó. Aqui são duas coisas numa só. Dar carta de divórcio e repudiar. Presta atenção que Jesus vai dizer que ele não trata de divórcio. Disse-lhe ele: Moisés, por causa do dureza dos vossos corações, vos permitiu, o que está escrito aqui? Repudiar. Ele falou de divorciar? Não. Vossas mulheres, mas do princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, não é divorciar, irmãos. Está muito claro. Qualquer que repudiar, ele não fala nem sobre divórcio. Qualquer que repudiar, por que ele não vai falar de divorciar? Porque o que Deus odeia é o repúdio, não é o divórcio. A gente vai ver isso mais à frente quando chegar em Malaquias 2,16. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar. Logo, ele falou alguma coisa contra da carta de divórcio? Mandou Moisés dar carta de divórcio. Ele falou sobre isso? Não, ele falou sobre isso. Isso aqui ele nem se meteu. Isso aqui ele nem se meteu. Ele se meteu aqui, ó. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da fornicação e casasse com outra, comete adultério. E que casar com repudiada também comete adultério. Quem é repudiada? É aquela que não tem carta de divórcio. Certo? Porque senão não haveria uma lei liberando o divórcio, irmãos. Jesus não é louco. Ele não vai brigar nessas razões de carta de divórcio, porque existe uma lei que o pai dele liberou que permitia o divórcio em casos de coisas indecentes. Certo? Repudiada não é divorciada. Divorciada tem carta de divórcio. Repudiada é abandonada. Uma mulher casou-se com outro homem, continua casada e ele se separou, foi embora na Bahia. Aí ela entrou para a igreja, agora é crente. Encontrou um rapaz que quer casar com ele. Pode casar? Não, por quê? Ela consta como repudiada, sem direito. Aí o que ela tem que fazer? Pedir a carta de divórcio. Depois de pedir a carta de divórcio, casa. Ele não pode casar com ela porque ela está presa pela lei ainda, gente. É claro, isso aqui é tão fácil de entender. A mulher casou, tá morando no Rio de Janeiro. Aí o cara arruma outra menina, vai trabalhar em São Paulo, se ajunta com essa menina lá e não dá de divórcio pra ela. Ela entra na igreja e quer namorar alguém. Pastor, eu queria casar com esse moço e tal, mas como é que ficou a situação da sua vida? Não, ainda contra eu tô separado do meu marido, mas eu peço divórcio. Ele falou que não vai dar, até porque ele não quer pagar pensão. O pastor vai liberar esse casamento? Não, vai falar: minha filha, olha só, entra na justiça, pede o seu divórcio. Depois de se divorciar, a gente vai casar, porque a Bíblia não impede.
Entrou com uma ação, o divórcio saiu, o cara vai pagar a pensão se tiver criança. Tem a carta na mão, querida? Tem, então você está liberada, não é mais uma repudiada, vamos casar. É isso que ele está falando, até porque é crime no nosso país você casar com alguém que seja repudiado e não tenha carta de divórcio. Claro até aqui, irmãos? Seguindo. Mateus 5, 31, 32. Também foi dito qualquer que deixar sua mulher dar-lhe carta de divórcio. Ó, também foi dito qualquer que deixar a sua mulher dar-lhe carta de divórcio. Aqui Jesus está falando de divórcio, certo? Eu, porém, vos digo que qualquer que... O que Jesus fala? Ele fala de divórcio? Não vai falar de divórcio, mas porque tem uma lei. Tem uma lei. Ele não vai falar de carta de divórcio, porque Jesus não vai de encontro àquilo que o pai dele fez. A lei não é de Moisés. Deus falou assim, ó, escreve tudo conforme eu te disser e te mostrar. Qualquer que deixar a sua mulher dar carta de divórcio. Olha o que está aqui. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar. O que é repudiar? Mandar embora sem dar carta de divórcio. Qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, a mulher te traiu, você pode repudiar ela. Se você quiser levar ela para o conselho, ninguém está sabendo, só você pegou o cara lá em cima da sua mulher, você pode abandonar ela que Deus está contigo. Ó, você vai ficar nessa cama aí, eu vou ficar aqui, a nossa vida agora acabou. Você pode fazer isso, manter as aparências para os outros. Eu não faço isso não. Mas se você quiser fazer, pode fazer. Deus vai te dar essa liberação. Fica ali agonizando, nem você ela pode ter uma vida feliz. Certo? Se você repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério. Por que faz com que ela cometa adultério? Ela já adulterou, você já pegou. Certo? Se ela ficar aqui repudiada sem poder casar de novo, ela vai sair de novo, vai armar um ser humaninho, vai dar uns beijos na boca e vai dar problema aí. Ela vai estar adulterando e a culpa é sua. Qualquer que casar com repudiada comete adultério. Repudiada não é divorciada, irmão. São duas coisas. Faz uma pesquisa. Sai desse quadradinho que enfiaram na sua cabeça de disse-me diz. Vai pesquisar, irmãos. Vai ler Bíblia, vai ler texto, vai ler livro. Você vai encontrar a solução. Repudiar, olha, num bom grego, apolu, é o que Jesus está usando aqui. Divorciar, apostasiam, tá aqui, ó. Jesus condena isso ou isso. Jesus condena isso ou isso. Preste atenção que é isso aqui que Jesus condena e não isso. Certo? Queritute, que significa literalmente incisão, corte, vínculo matrimonial. Tchau, você não pertence mais a mim. Xalaste normalmente traduzido como repudiada, ó. Abandonar sem dar direito. Claro isso aqui, irmãos. Jesus não fala de divórcio, Jesus fala de repúdio. Qualquer que deixar a sua mulher, dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo qualquer que repudiar, não é divorciar, certo? Malaquias 2,16, porque o Senhor Deus de Israel diz que o Deus repúdio, irmão, repúdio, não é divórcio. Porque se Deus odiasse o divórcio, a gente ia ter um problema seríssimo aqui, ó. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e será que ao achar não achar graça aos seus olhos para encontrar coisa indecente, falhar uma carta de divórcio? Como é que Deus fala isso? E depois fala isso, irmão. Aqui não pode ser divórcio, não tem como repúdio. Certo? Aqui embaixo estão as razões. Vamos andar, olha. Repúdio, xalash, de Malaquias. Divórcio, queritute. Ah, mas Daniel, na minha Bíblia está escrito libelo de divórcio. Vamos ver se é original. Malaquias 2,16. Presta atenção, lendo daqui para cá. A palavra é xalash, está aqui, ó. O que é xalash? Repudiada, repúdio. Xalash, repúdio. Repúdio, xalash. Repúdio. Isso é que está no texto. Correto? A livre divulgação desse conteúdo mantendo o crédito do autor. Certo? Então, irmãos, repúdio é uma coisa e divórcio é outra. Deus odeia o repúdio porque não dá direito à mulher. O divórcio é concedido por Deus por causa de quê? Da dureza do coração. A dureza do coração do homem muitas das vezes se divorcia sem nenhum tipo de razão. O que divorcia sem nenhum tipo de razão, lógica, porque está em pecado. O que divorcia por atitudes terceiras do seu cônjuge, que afeta a sua moral, o seu costume, a sua forma de viver, que afeta os filhos, a família, isso Deus dá direito. Certo? Bom, que Romeu e Julieta possam ser felizes, que o ser maninho ainda está dentro da igreja lá, aleluia, glória a Deus, possa deixar de ser um ser maninho agressivo, possa encontrar uma mulher de verdade, porque eu tenho certeza que esse ser maninho vai casar de novo, gente.
Eu torço muito que esse ser humaninho seja feliz, mas deixa o Romeu e Julieta e ver esse romance que já está quase um ano aí chamando à distância. Daqui a pouco eles não vão se aguentar, vão se abrasar, de qualquer forma vão ser expulsos. Conselho aos irmãos, converse com as pessoas acima de você, mostre esse conteúdo. Se não tiver jeito, vou te dar um conselho de um amigo: mete o pé, se adianta e vai ver feliz, porque se aí não querem seguir a verdade da palavra ou conseguirem contradizer, se eles provarem que tudo que eu disse aqui é uma mentira, é uma inverdade, eu não falei nada de mim, só do contexto bíblico, você continua aí, nunca mais olha meu vídeo. Mas se você vê que é verdade e lá continuar insistindo, mete o pé e vai ser feliz. Amém? Sei que muitos vão me achar um herege, mas eu torço pela felicidade do ser humano, porque Deus quer isso de nós. Amém? Até a próxima.